Senhor, igreja. Amém. Altíssimo Deus, Pai, Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar na tua casa. O Senhor vem falando, o Senhor vem nos instruindo, o Senhor vem nos ensinando. Eu quero te louvar, Senhor, por essa noite, pela oportunidade, Senhor, de aprendermos a tua santa e gloriosa palavra. Conosco, firma vitória, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou feliz com o Senhor nessa noite. Amém. Aleluia. Aleluia. Bora lá, então vamos no capítulo 7 de Esdras. Isso. 6. O 6, né? A gente parou no capítulo 6. Capítulo 6 é um dos acontecimentos mais surpreendentes, né? Porque nós estamos vendo aqui no capítulo anterior, no capítulo 5, nós vimos a preparação de Deus para livrar o povo. Lembra? Então, Mardoqueu, ele anima Esther para chegar na presença do rei e eles estão se preparando para isso, ok? Ela já tinha se encontrado com o rei, marcou no dia seguinte de fazer o jantar para o rei e também para Amã, certo? Então está muito preparado e Amã sabe, né, que um dos assuntos que serão tratados talvez ele fica com a pulga atrás da orelha, porque ela teve a oportunidade de falar e não falou nada. Então ele fica bem naquela sem entender qual que é a dela. Só que para não perder tempo, o que ele faz? Ele diz: eu vou matar logo Mardoqueu. Eu vou matar logo Mardoqueu. Por quê? Se por acaso ela inventar de pedir misericórdia para o rei, eu já me livrei do problema. O problema dele não eram todos os judeus, o problema dele era Mardoqueu. Então eu vou matar logo ele. Então ele marca a sentença de Mardoqueu no outro dia para matar ele logo nas primeiras horas. A forca já estava pronta, tá certo? Era um jantar que ela marcou. Ela não marcou almoço, ela marcou a janta. Então ele tinha o dia inteiro para trabalhar. Ele marca a sentença de Mardoqueu para matar ele antes desse jantar, tá certo? E ele sabe que Esther só vai estar com o rei quando? De noite. Ela vai poder fazer a chorar por ele. Beleza? Porque já estava tudo programado. E o que acontece? O rei vai dormir. Esther está no seu aposento, está no harém, está lá com as outras mulheres, enfim. No aposento real. O rei está lá na sua recâmara, tem um evento importante no dia seguinte. Então o que se espera? Que o rei esteja bem. Então ele vai dormir. Ele planeja dormir, ele planeja estar descansado, porque ele tem assuntos importantes a tratar no dia seguinte, então é importante. Ele está aqui pensando também o que será que Esther vai pedir, porque ele deixou aberto para ela, lembra? Até metade. Será que ela vai querer metade do meu pedido? Será que essa mulher quer isso? Né? E ele fica também com aquela expectativa. Enfim, Amã, sabendo disso, ele marca logo a sentença de Mardoqueu, matar ele. O rei está sem conseguir dormir. O rei com tudo isso na cabeça, agora, em vez de ele conseguir descansar no dia seguinte, ele perde o sono. Ele vai dizer que ele perdeu o sono. E nessa que ele perde o sono, ele pede para um dos seus servos: olha, traz um escrito lá para mim. Sabe onde você arrumou aquele escrito? Sabe aqueles escritores de acharam lá a história de si e tal? Então traz um pergaminho daquele para mim, que eu quero ler, né? Daquelas histórias lá. Eu acho bacana, traz uma para mim. Aí ó, foi lá e trouxe um pergaminho. Só que o pergaminho que o rapaz trouxe não era, dessa vez não foi a Bíblia, não foi Isaías, não foi Jeremias, não foi Salmos. Ou melhor, Salmo não tinha, mas não foi nenhum dos livros históricos. Não foi. Ele errou.
Ele acha que eu. E ele traz para o rei. O rei começa a ler. E o documento, e era um documento. E esse documento está falando exatamente para o rei. Olha, um certo judeu, por nome Mardoqueu, que trabalha, né, entre o palácio, descobriu uma conspiração real. Estavam prontos para matar o rei, estavam arquitetando como matar, né, o rei. Quem rei? Ele era um plano de morte contra o rei que foi descoberto, tá certo? Mardoqueu vai lá e conta, os soldados vão lá, intervêm, alguém leva a honra por aquilo. Ó, rei, descobrimos uma conspiração importante, mas fique tranquilo, porque nós já eliminamos, né, os sujeitos, está tudo bem, você pode ficar tranquilo. Alguém foi recompensado por aquilo, alguém foi agradecido por aquela situação, alguém talvez recebeu até uma recompensa por aquilo, mas o nome de Mardoqueu não foi citado. Mas aquele a quem cuidava dos manuscritos não deixou passar batido, que quem de fato tinha descoberto a trama tinha sido Mardoqueu. E botou lá o judeu Mardoqueu, um escravo, alguém que tinha, né, não tinha por obrigação zelar pela vida do rei, e optou por salvá-lo. E ele ficou lá e falou: mas como que eu não fiquei sabendo disso aqui? Como que nunca ninguém me disse? Me diz uma coisa: o que foi feito por esse Mardoqueu? Aleluia. Onde que ele mora? Deram uma casa para ele nova, deram, né, riquezas para ele, recompensaram ele de alguma forma? Alguém diz assim: não, quem sabe? Ele é um judeu simples, ele mora numa casa simples, ele trabalha como todos os outros, ele não é uma figura importante no meio do reino. Aí o rei se incomoda: como não? Então eu quero conhecer esse camarada aí, eu quero conhecê-lo. Então faça por onde, né? Porque eu quero reconhecê-lo. Então o rei vai, agora o rei vai dormir. Aí no outro dia de manhã, o rei já descansado acorda, e qual que é a primeira coisa que o rei está pensando? Eu quero conhecer Mardoqueu. Eu quero conhecer o cara a quem eu devo a vida. O cara a quem eu, porque eu estou aqui. Porque se não fosse ele, alguém teria me matado. E tal. Aí ele vê alguém entrando no palácio. Quem é que está entrando aí? Alguém disse: é a Amã que está entrando aí. Ele falou: a Amã é o cara que conhece todo mundo aí. Eita! A Amã é o cara da geral. A Amã é o cara que conhece do pequeno ao grande. É ele que vai saber dizer para mim quem é Mardoqueu. E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu foi lá de manhãzinha, ele vai logo cedo lá, porque ele foi fazer o quê? Ele foi pedir para o rei assinar a sentença de Mardoqueu. Ele foi pedir para o rei assinar para ele matar Mardoqueu. A sentença dele é essa: ele vai certo de que o seu plano está sendo colocado em ordem. Olha aí. Verso 4, capítulo 6. Olha o que está escrito aí. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo, isto é, ao pátio exterior do palácio real. Ele já estava próximo, tá certo? Do trono do rei. Ele já estava chegando lá, a fim de pedir que autorizasse a execução de Mardoqueu. Ele vai cedinho pedir para matar Mardoqueu. Quando ele chega, o rei não deixa ele falar. Quando ele chega, o rei diz: rapaz, eu tenho um assunto muito importante para tratar com você. Diz: eu também, meu rei. Aí o rei olha para ele e diz assim: cara, eu estou pensando em montar alguém, eu estou pensando em consagrar alguém, eu estou pensando em levantar alguém. O que você faria para alguém a quem você deve a sua vida? O que você faria para alguém que você tem uma grande estima, que você tem um grande respeito, a quem você admira? Amã, lógico, pensou que o rei está falando de quem? Ele. Não conheço outro que o rei deva mais favores do que o braço direito. Você imagina o filme passando na cabeça dele? Eu falei: agora, estourei, né? Você é no dia de hoje? Você é no dia de hoje? Estourei. Aí o rei fala para ele assim: o que é que você faria se você
estivesse aqui no meu lugar, se você fosse o rei, o que você faria para alguém que você admira dessa forma? Pensando que o rei estava falando dele mesmo, ele diz assim: ah, meu rei. E agora ele coloca aquilo que está no coração dele para fora. Ah, eu pegaria esse alguém, colocaria na carruagem real, eu vestiria ele de príncipe, eu colocaria um anel no dedo, como se fosse um filho do rei, e colocaria servos andando pela cidade em volta dele, dizendo: assim faz o rei por alguém a quem ele se agrada, assim o rei recompensa a quem ele tem uma grande estima. Ele bota tudo aquilo que ele sonhava ser e que fizesse com ele para fora. E o rei gostou do negócio. Rapaz, tem mais alguma coisa? Não tem, lógico que tem. Nossa. E se alguém não poderia, depois de uma honra dessa, voltar para uma casinha simples? E se alguém não poderia novamente voltar a ser alguém qualquer no meio do povo? Porque se de fato o rei honra e o rei se agrada, isso teria que ser algo permanente. Ele falou: rapaz, gostei. Então faz um favor para mim. Você conhece um tal de Mardoqueu? Ele já enche o olho e falou: rapaz, ele já chegou. Vai resolver dois problemas de uma vez só. Eu vai me consagrar, eu vou ser abençoado, eu vou ser levantado. E ele mesmo já vai mandar eu matar o homem. Eu vou nem pedir que você sacrificar ele. Se conheço, sei onde ele mora, sei quem é a família dele, eu sei de tudo mesmo. Falou: você sabe de tudo? Sei. Então faz um favor para mim. Tudo isso que você me falou aqui agora, você vai e faz com esse judeu, Mardoqueu, faz com ele. Tudo isso que você me declarou aqui agora, pela sua boca, faça com ele da mesma forma e não deixe escapar uma palavra. E para que ninguém erre o pronunciamento, vai você mesmo na frente gritando: assim faz o rei com quem. Aleluia. Aleluia. Não dá tempo, irmão, de Esther chegar com o livramento, não dá tempo do jantar para dar o livramento, mas Deus não retarda a sua promessa. Eu creio, aleluia. Fazemos planos, às vezes confiando em amigos, confiando em pessoas, confiando em situações, e nós nos esquecemos, irmão, que nós temos um Deus que, enquanto alguns estão dormindo, Ele está acordado, trabalhando por mim, por você. Aleluia. Enquanto o diabo está programando e planejando planos de morte, que às vezes rouba até o nosso próprio sono. Meu Deus, Senhor, fulano vai me destruir, vai me acabar, o que vai ser da minha vida, Senhor, aquela coisa, aquela situação que está tirando a nossa preocupação. Irmão, Deus já tem a solução. Eu creio, aleluia. Deus já tem o escape. Aleluia. Deus já tem o resultado. Deus, Ele é perfeito em toda a sua obra. Você percebe? Não dá tempo de Esther chegar, não dá tempo de pedir socorro para ninguém, mas Deus chegou na frente. Deus antecipou a situação. Deus colocou aquilo que era vergonha, aquilo que era plano de morte para Mardoqueu. Deus faz ele agora ser honrado. Deus faz ele agora ser honrado. Deus faz ele agora ser abençoado diante daquela situação. Você consegue entender isso? Verso 10: ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã: muito bem, toma pois depressa, correndo, toma agora correndo, toma agora essa situação, né? Pega agora os trajes, o cavalo, e exatamente como você disse, exatamente como você falou, faça assim para o judeu Mardoqueu. Faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. Lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que você me disse. Eu não quero que escape nada de tudo que você me pediu, de tudo que você falou. Eu quero que você agora faça o Mardoqueu do mesmo jeitinho que você falou aí, não deixe escapar nada. Verso 11. Agora imagina. E outra, né? Ele estava cumprindo um mandado real. Não dava para fazer isso aqui com cara de panetone. Não dava para fazer isso aqui, claro, bem rasgado. Não dava para fazer isso aqui com cara de tanto faz, com cara de bosta. Não dava para fazer.
Tinha que fazer que nem bailarina, né? O pé sangrando, o pé doendo e um sorriso de orelha a orelha. Tinha que fazer como se de fato estivesse agradável e contente em fazer algo a mandado do próprio rei. Você entende isso? Você imagina o cara querendo rasgar o ouro na faca, pendurar ele na forca, querendo acabar com o Mardoqueu. Nem que for na falsidade, vai ter que honrar, vai ter que abençoar, vai ter que fazer. Porque quando Deus manda, o inferno não pode resistir. Quando a ordem vem de Deus, o inferno não pode barrar. Quando a ordem vem de cima, irmão, ninguém pode impedir o agir e manifestar a glória de Deus sobre a nossa vida. É assim que Deus faz. O problema é que às vezes a gente desespera antes das coisas acontecerem, a gente desespera antes que chegue o momento crucial de Deus se manifestar, a gente já se entrega, né? A gente já entrega os pontos, ok? Vamos lá, então agora chegamos ao dia, à tarde, né, do mesmo dia. Verso 14: enquanto esses ainda conversavam, eis que chegaram os oficiais do rei e apressaram-se em levar Amã ao banquete para que a rainha Esther havia organizado. Então, enquanto ele está ali naquele movimento, tentando sair da situação de estar honrando Mardoqueu, e agora ele desconfortável com aquilo, chegaram os oficiais do rei dizendo: olha, agora nós precisamos de você. Você tem que marcar presença no jantar, esqueceu? Pode deixar que aí agora outros tomam conta do cortejo, outros vão honrar Mardoqueu, agora você vem cá que você não pode se atrasar. Pegaram ele e levaram para o banquete. Capítulo 7, 1, 2 e 3. Alguém lê para mim, por favor? Alto e bom som. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até metade do reino lhe será dado. De novo, ele coloca a situação para ela, né? Até metade do reino, até metade de tudo que eu tenho, se você me pedir, eu os darei. Continua lendo, verso 6 agora. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao meu pedido, e que, com desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, e eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivesse vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei com uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou a rainha Esther: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Vou voltar um pouquinho aqui no capítulo 4 para fazer algumas considerações. Então ela diz assim, ó, rei: meu senhor, é o seguinte, o meu pedido é a minha vida. Eu peço que o senhor não me mate. Eu te matar, por que? Mas está ficando doido? Está ficando maluca das ideias? Como assim? A sua própria vida. Você já é a rainha da Pérsia. Como assim? Como assim? Eu sou judia. Eu pertenço a esse povo que saiu aí a sentença de morte. Eu faço parte desse povo. E agora? Como é que vai ser? Se nós tivéssemos sido vendidos como escravos, ou tivesse vendido a gente para outra nação, eu não ia te incomodar com isso, porque afinal de contas é o que nós somos. Como foi pregado domingo, né? Por rebeldia ao nosso Deus, por consequência à desobediência ao nosso Deus, nós estamos aqui. Então eu ficaria quieto. Mas, diante de uma sentença de morte, como que eu posso me calar? Agora minha vida está correndo perigo, e é por isso que eu estou aqui diante de ti. Se somente tivéssemos sido entregue como escravo, eu não ia te incomodar com isso. No entanto, essa desgraça que se aproxima não irá. Ela ameaça o rei. Olha o que ela chega a dizer. No entanto, essa desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo que dela se resultará também.
Podia ficar quieto se a gente fosse vendido como escravo, mas é o seguinte: com a nossa morte, você vai ter muito mais prejuízo. Como assim? Como assim você vai ter mais prejuízo? É lógico, a mão de obra iria diminuir, né? Isso era uma consequência, mas a consequência principal que ela está falando aqui é o quê? A mão de Deus. Nós somos um povo que nós temos um Deus que cuida de nós, e você sabe muito bem disso. Isso é prova disso. Você imagina agora o prejuízo de matar o povo que pertence a esse Deus que te levantou como potência para tomar os reinos da Babilônia, você é ancestral do Ciro, você sabe da história. Você não é bobo. Olha o prejuízo. Aí ele começa, aí ele faz igual Davi, né? Mas quem é um homem que ia fazer uma coisa dessa? Quem em sã consciência ia fazer um negócio desse? Ele não lembra, você percebe que ele não lembra? Ele não lembra que Amã persuadiu ele a acabar com esse povo. Você vê que ele mesmo pergunta assim: o que você está falando? O que você está falando? Percebeu como o diabo trabalha? O inimigo tinha trabalhado na mente dele de tal forma que ele tinha assinado um edito de morte para o povo, e ele nem se dá conta daquilo. Para ele estava, naquele momento que Amã falou, ele estava lidando com alguns dos escravos ali, enfim, mas ele não está por dentro da situação. Você percebe aqui, mas quem ia fazer um negócio desse? Como que pode? Fala para mim quem é que quer fazer um negócio desse que nós vamos resolver agora. Ela aponta para a ponta da mesa e diz: Amã, seu braço direito. Aquele documento que ele trouxe para você assinar. Lembra daquela festa que ele te trouxe vinho? Te trouxe vinhos? Te apresentou outras mulheres? Te lembra que tinha um mês que por que você acha que tinha um mês que o rei não chamava ela? Você acha que a Amã estava fazendo enquanto isso? Tome-lhe vinho, toma-lhe mulheres. Toma-lhe vinho, toma-lhe mulheres. No meio de tudo isso, meu rei, uma chupa aqui. Que merece a sua atenção. Agora vamos dar uma pausa aqui. Deixa eu assinar alguns documentos aqui. E esse aqui, meu rei, precisa da sua assinatura. Não é só a minha, precisa da sua assinatura. Eu quero saber de ler o documento. Percebe como ele tem trabalho? Porque aqui, quando ele está em São Juízo, você percebe que ele nem sabe qual que é o assunto que está sendo falado. Olha como o diabo trabalha na mente de algumas pessoas. É por isso que o apóstolo ele é incisivo em falar que o diabo cega o entendimento de algumas pessoas. Porque às vezes a pessoa até vê, mas não entende. Vê, mas não enxerga. Vê, mas não compreende. Vê, mas não aceita. Vê, mas não obedece. Vê, mas não sabe. Parece que não. Porque realmente está cego. Está diante dos olhos, a pessoa não está enxergando. Isso está acontecendo com ele aqui. Está certo. Foi cego pela situação, foi cegado, né, pela situação ao redor. Obrigado. Entende isso? Esther respondeu: o adversário é inimigo, não é só adversário, não é adversário, é inimigo, é Amã. E a Bíblia vai dizer que nesse momento Amã fica perturbado, ele se indigna, ele começa a pedir misericórdia agora para Esther, ele ficou atemorizado diante do rei e da rainha. Se ele estava tão certo, se ele estava tão seguro do que ele estava fazendo, se não estava errado, por que ele se desespera agora? Deixa a casa cair. Porque ele entende o que ele estava fazendo era um ato de traição contra o próprio rei. O rei nem sabia de fato o que estava acontecendo ali. Você entende como o rei se sente agora indignado e traído por ele de tal forma? Porque o negócio agora aqui não é só a morte dos judeus, o negócio agora aqui é meu. Olha o cara que tem acesso ao meu trono, olha o cara que, está entendendo? Que estava comigo, para cima e para baixo. Olha a pessoa que estava do meu lado. Agora ele começa a ter noção do que realmente ele estava passando, né? E quem realmente estava fazendo perigo para o reino e para ele. Entende? E nós vamos ver as consequências depois. Então o rei, num culto de ódio, levantou-se abruptamente no banquete e abandonou o vinho que havia, que bebia, e caminhou apressadamente para o jardim do palácio. Que nem diz por aí, a brisa do rei passou na hora. Levantou, como é que é? Aí, o rei sai, não fala nada para ele, o rei sai. Imagina agora o que passa na cabeça de Amã, porque o rei furioso.
É igual a ira de Deus. Qualquer gesto que o rei fizesse ali, podia acabar com tudo. Então ele fica mais desesperado ainda. Então o rei volta e já volta agora com seus soldados. O rei volta agora. Entretanto, ao voltar o rei do jardim do palácio, no salão onde realizava o banquete, viu Amã debruçado sobre a divisão em que se achava Esther. Está lá, Esther agora a rainha, né? Então ela está para lá, próximo do trono. Ele está no salão principal, como aqui é a sala que nós estamos, e agora ele está pedindo misericórdia para ela. Quando o rei entra, vê ele debruçado, acha que ele está tentando pular para lá para pegar a rainha. Aí, meu irmão, se o rei já estava enfurecido com ele, você imagina agora. Falei, você está doido? Não é isso mesmo que eu estou vendo? Você está querendo se levantar contra a rainha da Pérsia? Você perdeu o juízo? Acabou, meu irmão. Acabou. Você já não sabia o que fazer. Agora eu sei. Né? Seria tu necio a ponto de tentar violentar a rainha da Pérsia na minha presença? Verso 8, no finalzinho. Dentro da minha própria casa. Assim que o rei acabou de pronunciar essas palavras, o rei está falando ainda com ele. Os soldados olharam e disseram: olha, o rei já deu a sentença. Saco de pano na cabeça dele. Já botaram um saco de pano na cabeça dele e saíram arrastando ele para fora do palácio. Então, a sentença dele já foi dada. Você vê que eles não esperam nem o rei dar a sentença. É sinal de que os próprios funcionários, os próprios soldados que estavam a serviço dele não suportavam mais a atitude dele. Porque se é outro esperava o rei dar ordem, o que vai fazer? Não, o rei está falando com ele, já vinha botar um saco na cabeça, já era. Esse é aqui. Então, antes que o rei mude de ideia, antes que o rei mude de ideia, até aqueles que estavam a favor dele, a favor da situação, agora estão contra, porque talvez era alguém que também sofria algum tipo de abuso, talvez eram alguns também que faziam coisas que não queriam fazer, por estarem sobre a autoridade dele, eram obrigados a fazer. Mas agora começam a se posicionar e ele é tirado dali. Aí o rei está pensando ainda: o que eu vou fazer com esse cara? Deixa eu decidir como que eu vou matar. Alguém fala assim: não, meu rei, tem uma sugestão aí. De manhã eu passei na frente da casa dele, de Amã, e tem uma forca de 20 metros de altura lá, que ele fez para matar. Lembra aquele judeu Mardoqueu que salvou a sua vida? Então, ele fez a forca para matar esse tal Mardoqueu aí. E ela está lá procurando alguém para ser inaugurada na frente da casa dele. E ele falou: pronto, resolvido. Estreia com ele, começa com ele e termina com a descendência dele. Todos aqueles que for da casa dele, da família dele, você pendura na forca e enforca, que sirva de exemplo para os demais, para que não haja levante contra aqueles a quem o rei se estima. E a sentença assim, ela foi executada. Toda a família de Amã pereceu por conta da sua atitude imprudente. Aí a gente fala assim: nossa, mas Deus é tão ruim assim. Pô, não foi Amã que errou, não foi ele que conspirou, não foi ele que fez. Porque senão a gente começa a ser advogado do diabo, né? Tem crente que gosta dessa. Pô, mas não acho justo. Mas a gente se esquece que quem foi que aconselhou ele a matar Mardoqueu? A esposa, né? Quem sabe estavam na mesa lá, né? Os parentes que já falam assim, os cunhados, os irmãos, estava todo mundo na mesa, irmão. A mãe só era ali de frente, ele só era um estopinho, um gatilho, mas estava todo mundo dentro da mesma situação. É coisa que a gente esquece. E na hora de ler, a gente talvez não lembra disso. A gente pensa: nossa, mas Deus parece que Deus é justo, né? Não matou todo mundo, não, era tudo farinha no mesmo saco, estava todo mundo dentro da mesma conspiração, dentro do mesmo problema, dentro da mesma situação. Agora, a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Apenas matando Amã não era o suficiente, a morte de Amã não era o suficiente, não tinha acabado ainda o problema. A gente tinha a situação aqui de Mardoqueu, lembra que foi honrado e tal tudo, e agora tinha que achar uma casa
A altura de Mardoqueu, lembra? E agora acabou de abrir vaga. Tinha uma casa que estava com placa de aluga lá agora. Lembra que morreu todo mundo da casa? E era uma casa semi-real. Era uma casa do general de exército. Não era uma casa qualquer. Era a casa. E essa casa vai para quem agora? A gente não precisa nem procurar mais casa para Mardoqueu. Bota ele aí na casa que era de Amã. A casa que era de Amã agora é dele. A casa que era de Amã agora é de Esther. Só isso? Não. Todos os seus bens, porque agora não tem mais descendente. Não tem, a herança que era para ser repartida não foi repartida, ela foi repassada. Aleluia. Glória a Deus. A herança não foi repartida, ela foi repassada. De Amã. Aqueles que não pereceram naquele dia, que não morreram naquele dia, talvez algum remanescente que ficou ali, não pôde reivindicar a sua herança, porque a sua herança agora não é mais sua, a herança agora ela foi transferida. Quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Deus não precisa dos seus ancestrais, Deus não precisa de quem foi o seu pai, de quem foi a sua mãe, de aquilo que você tem ou deixou de ter, dos direitos que você tem direito. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele tira direito para você quando você nem tem direito. Eu creio, aleluia. Deus, Ele faz você colher onde você não plantou. Ele é justo para fazer você colher aquilo que você plantou. Se você plantou, você tem direito. Se você plantou bem, você vai colher bem. Se você plantou mal, você vai colher também mal. Agora, você plantou bem, você anda na presença do Senhor, e você já colheu os frutos. Isso talvez não sejam tão dos frutos quanto você necessita, quanto você precisa. A sua conta ainda não fechou, a sua conta ainda está negativa. Aí Deus vai e faz você colher onde você não plantou. Você não plantou mais porque você não tinha força, você não plantou mais porque você não tinha aleluia. Você não fez mais porque você não tinha condições, senão você tinha feito. Aí Deus agora compensa a balança, fala, não, se ele tivesse mais, ele tinha feito mais, se ela tivesse mais condições, ela tinha feito mais, tinha ajudado mais, tinha feito mais. Aleluia. Agora sobe a balança. Você entende isso? Porque Deus conhece e sonda os nossos corações. Lembra da oferta viúva? Queria ofertar mais, mas eu não posso, então vou dar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho são 2 moedinhas. Deus falou, recebi a sua oferta. Aleluia. A melhor oferta da noite. Aleluia. Porque foi de coração e foi tudo que ela tinha. Ela não trouxe sobra, ela trouxe o melhor, ela trouxe tudo que possuía para a presença de Deus. Você entende isso? O Senhor é fiel, Ele trouxe seus princípios e propósitos sobre a nossa vida. Então se prepare. Deus tem colheitas para você em lugares que você não acredita. Nós trabalhamos, irmãos, nos esforçamos em lugares, esperamos recompensa por isso. Às vezes a gente é mandado embora e ninguém bulhufas para nós. Não tem problema. Aí Deus te coloca em um lugar que você nem fez nada ainda para merecer aquilo. Você nem trabalhou tanto ainda para merecer o cargo. Você nem se esforçou tanto ainda para merecer aquela situação. Aí Deus vai e te honra naquele lugar. Glória a Deus. Porque não é pelo que você faz, não é pelo que você fez, é pelo quem você é em Deus. Glória a Deus. Por como está o seu coração no Senhor. E eu não estou falando isso aqui para você deitar e bancar o Deus, não precisa fazer nada. Não, continue fazendo a sua parte, continue trabalhando, continue fazendo o seu melhor. Porque quando chegar a hora da colheita, você vai saber. Deus vai prosperar o teu caminho, Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a gente para abençoar você. Aleluia. Deus vai incomodar ímpio para abençoar a tua vida. Esse é o Deus que serve. Ele não usa só crente, não, ele usa ímpio também, porque ele é Deus. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele vem, tem. É o que nós estamos vendo aqui, né? Foi tirado de ímpios e foi passado ao povo de Deus, foi passado àqueles que não conheciam, foi passado àqueles que estavam dentro do querer e da vontade de Deus. Você entende isso? Eu estou falando para você agora o capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei transferiu à rainha a casa e todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Ah, e aí, rapaz, abriu uma vaga de emprego também. Porque lembra que o cara era chefe? Uma vaga de encarregado geral, de supervisor, uma vaga de supervisor. Foi uma vaga de supervisor agora. E agora? Abriu a vaga. Precisou nem mandar currículo. Mardoqueu não precisou nem mandar currículo. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. Esther fala para o rei depois, né, daquela situação, fala, sabe quem é esse judeu que ele queria matar?
Esse judeu que o Senhor mandou honrar, Eita glória. ele é o meu pai. Meu Deus. Ele é o meu primo pai, ele me criou desde de menina. Os nossos pais morreram, eu era pequenininha, ele era um pouco mais jovem, ele me adotou por filha e me criou, me sustentou, ele me ensinou. E hoje eu sou essa mulher porque ele cuidou de mim, ele me abençoou. Ele é o meu pai de coração. O rei falou: é o que, minha senhora? É o que, minha rainha? Ele é meu pai, ele é o seu pai, pois agora na frente fechou. Se eu já gostava desse judeu aqui, Aleluia. sem conhecer ele, sem saber quem ele era, agora ele é da família, agora ele é de casa, dá a chave do palácio para ele, que agora ele vai entrar e sair a hora se ele quiser. Agora ele tem acesso aqui em casa, agora na mesa que a gente sentar para comer, ele vai comer também, aonde a gente estiver, ele vai estar também. Então retirou o anel, o seu anel de selo, que havia tomado de volta de Amã, o anel dele, o anel do rei, que ele tinha dado para Amã. Lembra? Que Amã aparentava ser alguém importante que estava a serviço do rei. Então o rei entrega o anel real para que ele tivesse autoridade de rei no meio do povo. Esse anel, quando Amã morre, o rei pega de volta. Só que agora o rei pega esse anel e dá para Mardoqueu, como se ele fosse, um príncipe, mas como se ele fosse o próprio príncipe da Pérsia, que entrega para ele esse anel. E Esther entregou a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens que pertenciam, que pertenceram a Amã. Tudo aquilo que Amã administrava, tudo aquilo que estava sob a autoridade de Amã, agora está sob a autoridade de Mardoqueu. Não foi só a casa, não foram só os bens, as responsabilidades espirituais aqui também ficaram sobre. Ele pega a chave não só do palácio, mas a chave da cidade. Ele começa a ser responsável por tudo aquilo. Lembra de alguém aqui? José. Olha o Zé, de novo. Meu Deus. Forte. Que representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que agora a responsabilidade está sobre a igreja. Quanto é que nós vamos nos posicionar de tal forma que Deus nos entrega a chave das cidades? Aleluia. Quanto é que nós vamos nos posicionar de tal forma que o Senhor nos entregue a chave desse bairro, a chave dessa comunidade, a chave de tudo aquilo, os lugares onde nós estamos alojados, seja no trabalho, seja na comunidade, seja aonde for? Quando é que o Senhor vai olhar para nós de tal forma e enxergar em nós tal responsabilidade para confiar em nós? Falar: Aleluia. essa rua que você mora aí é tua. Esse bairro que você mora é seu. Essa comunidade tem que te respeitar. Olha, esse lugar, irmão, é seu. Porque é isso que Deus está fazendo aqui. Deus transfere para ele toda essa responsabilidade. Aleluia. Deus entrega na mão dele toda aquela situação. Ele agora passa a viver conforme verdadeiramente o gerente geral da situação. Como se ele fosse um príncipe, diante do rei. A mesma autoridade que José tinha no Egito, Mardoqueu adquire agora aqui na Pérsia. Sabe por quê? Deus não tem problema em honrar e abençoar alguém. Deus não tem problema em fazer de alguém grande. Deus não tem problema de fazer algum de nós importante ou interessante. Deus não tem problema com isso. Não tem problema com isso, somos nós. Que às vezes quando alcançamos ou chegamos em algum cargo, em alguma determinada situação, às vezes não sabemos nos comportar, às vezes não sabemos tratar os outros, às vezes não sabemos lidar naquela situação. E é por isso que alguns são impedidos de continuar. Mas para quem sabe o seu lugar, o seu posicionamento, respeitar o próximo, para quem sabe andar no meio do povo, Deus honra, Deus abençoa, Deus levanta, Deus dá mais autoridade, Deus dá mais poder, Deus dá mais sabedoria, porque Ele é Deus. Então esteja pronto para receber autoridade, para receber confiança, para receber poder na mão de Deus, mas também saiba administrar tudo isso quando lhe for concedido, tá certo? Mas aí agora nós temos um outro problema. Aqui está resolvido, irmão. Graças a Deus aqui a situação está resolvida, dentro do palácio, em volta do palácio ali, a situação aqui está ok, a situação aqui está boa, tá certo?
Deixa eu ver aqui, que eu não vou deixar passar para vocês. Capítulo 8, versículo 6. Portanto, como me será possível suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Como resistirei à destruição da minha própria família? Ela está falando assim, né? Beleza, aqui dentro do palácio nós resolvemos, Mardoqueu está bem, eu estou bem, aqui nós resolvemos a situação, mas e o restante do povo? Porque lembra que saiu uma circular, falando, não, Amã fez, falou, olha, nós vamos acabar com todos os judeus, né, na face da terra, nós vamos exterminar eles, e ele mandou mensageiros por toda a província, por toda a circunvizinhança, por todas as cidades próximas, lembra? E não tinha Globo, não tinha Record, não tinha WhatsApp, pasme, não tinha Instagram, não tinha Facebook, para mandar agora a notícia de que Amã tinha sido morto por essa conspiração, de que o rei tinha liberto os judeus, tá certo? E que eles não tinham mais a sentença de morte sobre a vida deles. Ninguém lá fora sabe de nada disso. Eita Deus, aleluia. Estava todo mundo esperando o momento e a hora para matar os judeus, daquilo que foi determinado. Então aqui dentro, a situação está resolvida. Então não dá para festejar ainda, não dá ainda para comemorar, né? Porque a gente ainda tem todo um povo, toda uma nação para cuidar. Você entende isso? Você consegue entender isso? Capítulo 8, versículo 7. Em seguida, o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e o judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e passei todos os seus bens para Esther, porquanto ele atentou contra os judeus. Escrevi, pois, agora mesmo um novo decreto a respeito dos judeus, a quem vos parecer, em nome do rei, e selai com o meu anel real. Porque todo o edito redigido em nome do rei e selado por meio do seu anel é irrevogável. Imediatamente foram convocados os escribas reais, e esse fato ocorreu no 20º dia do terceiro mês de Sisvan, isso é, entre maio e junho. Os secretários do rei escreveram todas as ordens ditas por Mardoqueu, os judeus, os sátrapas, os governadores e os nobres das 120 províncias. Foram mandadas cartas a todos eles, que se estendiam até a Índia, a Etiópia, e todas as determinações foram redigidas em cada língua do seu povo, segundo a escrita de cada um deles. Tá certo? Então foi deliberado. Só que isso aqui não é do dia para a noite. E quando que era a sentença de morte? Estava decretada para quando? No outro dia. Lembra? Não dava tempo dessas cartas chegarem. Nessa hora aqui, já tinha um monte de gente atrás dos judeus para matar. Os judeus aqui estavam correndo, estavam se escondendo. Os judeus aqui estavam entrando, né, em cavernas, estavam abandonando suas casas, estavam fugindo para não morrer. Só que a notícia de que Amã tinha sido morto e aquela coisa toda, os crentes ficaram sabendo, os judeus ficaram sabendo. Para eles chegou a notícia, saiu como um rastilho de pólvora, né? Eles eram escravos, eles tinham rotas que ninguém conhecia, eles tinham caminhos que ninguém conhecia, eles tinham seus meios de comunicações. Então para os judeus chegou a informação de que o livramento veio. Mas para aqueles que estavam perseguindo, ninguém estava esperando resposta de lado nenhum. Para eles a resposta que eles tinham era da morte dos judeus, então eles estavam prontos para matar. Então os judeus agora estão fugindo e se escondendo, até que chega a notícia para eles de que Amã, que era o perseguidor mor, tinha morrido. Foi, então já era. Se Deus já deu livramento para nós, não está assim. Se Deus já deu livramento para nós, por que é que nós estamos correndo? Se Deus já deu livramento para nós, por que nós estamos com medo? Se Deus já deu livramento para nós, por que é que nós vamos ficar se escondendo? E a Bíblia vai dizer que agora eles foram para cima. Aleluia! Eles se levantaram agora contra o inimigo. E agora o perseguidor começa a ser perseguido. Lembra? É igual lá o Faraó, né, com seus cavaleiros. Agora o jogo virou. E a Bíblia vai dizer que eles agora matam alguns daquele povo. Capítulo 9, versículo 2. E os judeus se reuniram nas cidades em que todas
erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento. E ninguém conseguia resistir-lhes. O inimigo não tinha força mais para segurar eles. Não tinha corda que resistia a eles. Não tinha corrente que resistia a eles mais. Porque ele se posicionou. Ah, mas se você fosse falar. Eita. Mas se você fosse para a igreja. Ah, não consigo. Eu começo a campanha, não termino. Ah, eu não sei. O que está faltando? O que está faltando aí? Você resistir. Glória. Diabo 4,7. Resistir ao diabo. E ele. Um dia olhar e você bateu o pé. Ah, eu estou cansado se eu fosse. Ah, eu não estou bem, mas eu fosse. Ah, eu não estou legal, mas eu vou. Ah, eu não estou bem, mas a minha vitória é minha. Em nome de Jesus. Eu dei a resposta. Ah, Glória a Deus. ah, não vou voltar do jeito que eu estou indo, não. Estou indo quebrado, estou indo cansado, estou indo desanimado, mas eu sei que eu não vou voltar do mesmo jeito. Você resistiu, diabo. Sabe o que vai acontecer? Marcha para quem te quer. Esse espírito que queria te parar, que queria te paralisar, que queria fazer você desistir, que queria travar o seu ministério. Agora ele está se retirado em nome de Jesus. E o Senhor vem te fortalecendo. Aleluia. Aleluia. De maneira que o inimigo Glória a não Deus. resistir. De maneira que as cordas do inferno não te detêm mais. Lembra de Sansão? A força de Sansão era física. Ele estourava cordas de fato. Cordas era corda que a gente conhece hoje, não as cordinhas. Não, era corda. Na fora de uma perna, corda na fora do braço. Assim eram as cordas antigamente. Eram cordas para deter Sansão. Eram correntes para deter. E ele arrebentava essas cordas fisicamente com a força espiritual de Deus que ele tinha. Agora você imagina um crente cheio de poder e autoridade de Deus. Agora eu não estou falando de força física, eu estou falando de força espiritual. Estou falando de um crente, uma bomba atômica dentro dele. Glória, glória, glória a presença do Espírito. Se o fogo natural, quem trabalha com caldeiraria aí, quem trabalha com aço, entende o que eu estou falando. Se o fogo natural é capaz de cortar o aço, é capaz de derreter o vidro, é capaz de fazer coisas nessa magnitude, você imagina o fogo que vem do altar. Aleluia, glória a Deus. Que vem da presença do Eterno. Glória a Deus. É por isso que quando Jesus chegava de longe, calado, Jesus na boa, Jesus num dia de folga. Estou falando de Jesus naquele dia que está curando enfermo, que está. Não, Jesus num dia de folga. Jesus numa cidadezinha qualquer, chegando, não tinha feito um milagre ainda. Dá para imaginar isso, Jesus sem fazer milagre? Dá para imaginar isso, Jesus como eu e você aqui, simples, andando pelo corpo. Eu só vou passar por ali sem chamar atenção. E Jesus chegava na cidade de longe, o demoniado gritava: ah, não. Eita! Jesus não tinha nem orado ainda. Jesus não tinha nem levantado, Jesus não tinha nem aberto a boca ainda. Eita, nossa. Mas o fogo da presença do Espírito de Jesus já começava a incomodar quem estava dentro. É por isso que tem ambientes que as pessoas se incomodam, né? Você nem abriu a boca ainda, a pessoa já não foi na sua cara, você nem falou nada ainda, a coisa já está. Por quê? Porque aquilo que está em você, a presença de Deus, já começa. Aleluia, glória a Deus. Paulo e Silas entram na cidade, a mulher diz: olha, 2 homens de Deus que entraram. Por quê? Eles não parecem nem me incomodar, para eles não orar, para eu sair daqui, para eles não vou logo elogiar logo, para não ter problema com eles. Então cuidado também, que nem sempre o inimigo vai vir te batendo, nem sempre ele vai vir te apunhalando, nem sempre ele vai vir te afrontando. Às vezes ele vai fazer de conta que é seu amigo. Às vezes ele vai fazer de conta que está tudo bem, depois ele vai puxar o seu tapete, vai te mandar embora, vai causar uma situação, para parecer que você foi o errado, ou é errado da história, você entende? Pastor, tem uma referência que o senhor pegou domingo. Sim. Né? O inimigo lançou uma palavra para as províncias. Aí o que aconteceu? O povo já ficou escondido com medo de que foi a palavra. E várias províncias não tinha alguém ali para falar: vamos orar.
Sim. Vamos orar, vamos interceder. Quer dizer, a palavra que foi liberada é o que acontece no povo de Deus. Recebe uma palavra negativa, recebe algo. Peraí. E você está vindo para a igreja, você está buscando, não aceita isso, não, Senhor. Mostra, revela, Senhor, eu vou a Deus. Outra coisa, Mardoqueu, pastor, é muito forte isso aqui. Mardoqueu, o inimigo liberou a palavra, mas ele ficou na posição, orando e pedindo uma resposta para a oração de Deus e orientando a Esther, ela não estava naquele lugar. Então é isso que está faltando no povo de Deus. O inimigo tem lançado palavras para nos deixar entristecer. Não aceita isso, Deus. Se separa e começa. Eu creio que Mardoqueu estava naquela escada do Senhor e da estratégia ali quietinho, oculto, para receber a vitória. Falta posicionamento, né? Porque assim, o inimigo falou, o inimigo ameaçou, o inimigo declarou, sim, mas Deus falou também. O problema é que a gente esquece do que Deus fala, a gente só lembra da ameaça, a gente só lembra do que o inimigo falou, a gente só lembra da afronta, a gente só lembra do desgaste. E quem que é a última palavra? A última palavra é sempre do Senhor, mas a gente nunca lembra. A gente só lembra do ataque, a gente só lembra do sabe? Só lembra que está para dar errado. Ah, se levantar contra, mas Deus já revelou que alguém ia levantar, que alguém ia cair, que a vitória ia vir. Não. Peraí. Deus já revelou, Deus já tinha dito, Deus já tinha falado com você. Então se anima quando vê as coisas acontecer, porque fala, opa, está cumprindo. Se está cumprindo a parte ruim, a parte boa vai. Aleluia! Se está cumprindo a perseguição, a vitória vai cumprir também. Não está cumprindo, Deus não falou, então não está nada fora, não está nada fora do projeto, irmão. Não está nada fora do projeto. Se está cumprindo a parte que Deus falou que ia acontecer de ruim, fique tranquilo. A parte boa vai levar para aí. O sol vem pela manhã, né? O show pode durar uma noite, não tem problema. A alegria do Senhor está por vir sobre a nossa vida. É que o relógio do Senhor não vira igual ao nosso. A hora do relógio de Deus não é igual ao nosso relógio. O Senhor ele obedece os seus próprios princípios, mas ele sempre chega na hora certa. Okay? Aleluia. Então você percebe que aquele ódio foi disseminado, irmão. Porque a princípio Amã mandou o edito de que os judeus deveriam morrer, de que esse aquilo outro, mas ele não forçou ninguém a cumprir. Ele não falou quem é que tinha que matar. Ou podia simplesmente, ele que se vira para lá, esse é o problema dele. Não, mas você vê que cada um assume uma posição, você tem que morrer mesmo. Não, onda. Porque o mal, além dele se posicionar contra, ele arruma pessoas que trabalham a seu favor. Esse que é o problema. Dessa forma. Além dele se posicionar contra, sempre vai encontrar pessoas que, sabe, impulsionem o negócio a andar naquele ritmo. Mas fique tranquilo, eu tenho uma notícia para você: o seu Deus não dorme nem cochila. Aleluia. O seu Deus não dorme nem cochila. Você vacila em dois pensamentos: meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar assim? Eu não sei. Ai meu Deus, ai Senhor, ai meu Deus, eu não sei. O seu pensamento ele pode oscilar e variar, mas o pensamento de Deus, os propósitos de Deus, eles são firmes. Aleluia. Então esteja dentro do propósito e da direção de Deus sobre a vossa vida. Capítulo 9, verso 3. E todos os príncipes das províncias e os sátrapas, governadores e administradores dos negócios do rei cooperavam com os judeus, porquanto grande era o temor para que alimentavam em relação a Mardoqueu. Quando esse povo fica sabendo de que um judeu assumiu a posição que era de Amã, o jogo pode virar para gente. Porque quem que deu a ordem para matar os judeus? Foi o cara que estava na posição que o judeu está agora. Então agora eles começam a olhar os judeus com um pouco mais de respeito. O jogo agora está virando. Mas mesmo assim ainda tem gente conspirando contra, tentando matar os judeus. Tem gente que não obedece à autoridade. Tem gente que não segue os princípios. Tem gente que ainda quer andar na própria vontade, do meu jeito, pronto, acabou. E o versículo 6 são esses aí. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens da capital de Suzã. Aqueles que não obedeceram Mardoqueu,
não entenderam que o jogo virou, continuaram perseguindo o povo de Deus, eles foram mortos. Foram eliminados 500 homens na capital de Suzã, lá em volta do palácio. Aqueles que continuaram com aquela conspiração, tentando levar aquela situação adiante. E eles foram mortos. Por quê? Pelos próprios judeus. Os judeus se levantaram, disseram: não, eles não vai ficar só sendo pisado. Não, o inimigo não vai ficar fazendo chacota no nosso canal. O negócio, agora nós vamos nos posicionar. Porque tem hora que a gente tem que orar, tem hora que a gente tem que jejuar, tem hora que a gente tem que... Mas tem hora que você tem que levantar e fazer alguma coisa. Aleluia. Tem hora que só orar não é, só jejuar não é. Deixa eu trabalhar, tem que se posicionar, tem que fazer, tem que... Sabe? Não levanta, ela trabalhar, fazer alguma coisa. Mas alguém fala: estou orando, faltando um rápido, não sei, todo mundo arruma emprego, eu não arrumo. Vai estar difícil mesmo o negócio. Não esquenta não, amanhã eu vou sair com você, não vai entregar currículo. Aleluia. Eu vou contigo. Mas não tem currículo. Não tem currículo? Não, como é que você quer arrumar emprego? Não tem currículo. Como é que você quer arrumar emprego? Você está orando? E aí que você está orando? Você vai morrer orando, filho. Você vai morrer de fome. Você tem que fazer orar, você tem que fazer o currículo, você tem que levar lá, você tem que fazer a sua parte. A gente vai mandar um anjo lá, soprar no ouvido do dono da empresa: olha, em tal lugar mora um crente. Pô, me ajuda. Você entende que tem coisa que a gente tem que fazer? Uma entrevista para fazer, mas é lá em São Bernardo, não tem dinheiro de ônibus para ir, não tem condição de ir. Não vou porque não consigo, não tenho, posso ir. Obrigado. Ué, não conhece alguém que pode arrumar uma passagem para você, te arrumar uma condução? Quando você arrumar, vai na fé, não me presta, ele fazer uma entrevista. Vou ser empregado, no meu primeiro salário eu te devolvo para esse último ano. Pela fé, se vira, faz alguma coisa, mas faz. Não, eu não vou porque não tem condições de ir, porque é longe, porque é lugar. Aí não vai. Se você fizer a sua parte, não tem como Deus te ajudar, não. Entende isso? Pastor, outra coisa, muitas vezes a porta não abre e é a proposta de Deus para você. Está entendendo? Porque a pessoa não ora, pega no currículo, vai entrega, ora ela, não ora, Deus ora, Senhor. É isso que está faltando. A determinação, Deus é para mim, para me fazer, para me dar nesse lugar. Eu vi muitas pessoas, Deus abriu a porta, mas depois fechou. Por quê? Começou a passar processo cristão, conhecendo da palavra, aí daqui a pouco começou a entrar num lugar, a porta fechou. E tem gente que até hoje que está desempregada, Deus não permitiu abrir a porta, bom profissional, tudo conhecedor da palavra, mas porque não se posiciona e não ora a Deus, e quando vem a bênção, que vai vir a prova, a perseguição que você está vivendo, pega e reclama. Então, tem que orar essa proposta, essa finalidade, que só é para mim, Deus, porque muitas vezes vai dar desculpa e falar: eu conheci muitas pessoas, trabalhei em vários horários, eu estou falando isso, pastor. Eu vi a maioria que eu trabalhava, quando eu estava no horário das 14h, falava assim: não dá para ir à igreja. Eu vinha para a igreja, o pastor sabia, eu ia de amanhecer na igreja no orar. Quando a dependendo do horário, eu pegava no ministério, orava, buscava o Senhor. E eu só tinha um pouco fazendo um lado, estou indo mais para a igreja, porque não tem como. Quer dizer, alguma desculpa. Uma desculpa perfeita, né? Só uma desculpa para não fazer o que tinha que fazer e acaba perdendo a bênção, né? Acaba ficando paralisado por conta de uma situação. Versículo 11 do capítulo 9. Naquele mesmo dia, o total de mortes na cidade de Suzã foi revelado ao rei, que informou a rainha Esther. Os judeus mataram e liquidaram 500 homens e os 10.000 de Amã na capital de Suzã, que terão feito nas demais províncias do rei. Dizendo: olha, o povo começou a se defender. Está vendo? Porque apesar da ordem do rei, alguém ainda continuou tentando matar os judeus. Então os judeus agora se posicionaram. E o que é que nós vamos fazer a respeito disso? Agora ela está aconselhando o rei, versículo 13. Então lhe declarou Esther: se for do agrado do rei,
que os judeus de Suzã têm autorização para executar também amanhã o mesmo decreto real de hoje, para que corpos de 10 filhos de Amã sejam expostos a toda a gente pendurados na forca. Ainda tem gente aí a serviço de Amã declarando morte sobre o povo. Se for do agrado do rei, que eles também sejam mortos como filhos de Amã que são. Vocês estão declarando que vão levar o edito dele para frente, que vão levar a declaração dele para frente, eles são da família também. Se for do agrado do rei, eu vou dizer para os judeus que pendure eles também na forca, que sirvam também de exemplo. E assim foi. Porque não há outra opção para quem se opõe contra o propósito do próprio Deus. Não tem outra opção. Eles poderiam recuar, eles poderiam parar, eles poderiam deixar para lá a situação, mas eles não quiseram, eles quiseram levar o conflito adiante. Eles quiseram continuar naquela situação, mesmo sabendo que o povo já tinha o favor de Deus. Ainda não. Porque essa sentença de morte foi liberada, e assim foi, e assim aconteceu, e eles foram mortos por isso. Capítulo 16, parte B do versículo. E exterminaram 75 mil homens dos que os odiavam, mas que não se apossaram de nada que eram dos seus bens. Mas 75 mil morreram por se colocarem diante de um projeto do próprio Deus, por tentarem embargar uma obra de Deus, por tentar paralisar uma obra do próprio Deus. Que sirva de lição para nós, né? Aleluia. Que a gente nunca se ponha como opositores de uma obra de Deus, que a gente nunca tente impedir ou paralisar uma obra ou um agir do próprio Deus, porque a sentença é morte. Você acha que Deus vai deixar de cumprir algo que Ele tem que fazer por causa de mim? Mas vai ser acabar comigo. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Você acha que Deus vai deixar de fazer, ou de agir, ou de operar algo que Ele mesmo determinou? Por conta de um conselho humano, por causa que não está dentro, não gostei, não está dentro do meu querer, não está dentro da minha vontade. Eu só não consigo entender qual o propósito de Deus movendo, fazendo toda essa movimentação aqui dentro da Babilônia em si. Vamos chegar lá. Né? Ainda não fez sentido para mim, entendeu? Vamos chegar lá. Eles eram primeiro pelo nome dele, não é pelo meu nome. Não é pelo nome da Efésio, não é pelo nome de Tiago, não é Aleluia. de outro pastor, não. É pelo nome dele, pelo princípio dele. Nós estávamos aqui no conceito persa. Os persas tinham o seu próprio domínio, tinham o seu próprio jeito, tinham o seu próprio. Era como se fosse a Sodoma e Gomorra, né, daquele tempo. Então eles tinham a sua própria maneira de viver. E os judeus estavam ali inseridos no meio disso. Agora, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Ele está expurgando. Ele está fervendo a carne. Que é no momento que ela começa agora a jogar gordura para fora. O que ele está fazendo aqui? Ele está limpando, ele está purificando. Isso aqui é uma visão clara do Apocalipse, uma visão clara daquilo quando a Bíblia diz que ele vem para limpar a terra, né? Ele vem para tirar aquilo que não está dentro da sua própria vontade, dentro daquilo que ele estabeleceu. É isso que ele está fazendo. Tanto que depois disso aqui, que é o que a gente vai entrar agora, o contexto da situação aqui, começam a morrer esses perseguidores, que os judeus agora começam a se proteger. Tá certo? Depois agora eles vão comemorar o livramento. É isso que eu vou entrar aí agora. Que é a festa de Purim. Que quer dizer purificação. Entende agora? O Senhor está purificando aquela terra. Aquela terra que era persa. Lá atrás o Senhor pega o povo, tira o povo tira o povo do Egito e leva o povo para a terra
prometida. Agora o Senhor está fazendo o contrário. O Senhor pega aquela terra e entrega a terra para eles. A terra agora está virando terra de judeu. O rei agora é um rei que é judeu. Aleluia. O rei agora tem uma esposa judia. O rei agora tem um pai judeu. Não tinha pai, adotou um pai judeu. Eita glória. O rei orava, agora o rei está orando. O rei não se preocupava com os judeus agora. Aleluia. Glória. Né? Você entende? O Senhor está limpando, o Senhor está tirando. Aleluia. Todos aqueles que não estavam dentro do propósito, não aceitaram a mudança, não aceitaram o propósito, não aceitaram o projeto. O Senhor arranca no meio do caminho. É o joio no meio do trigo. O Senhor está arrancando o joio e está deixando só o trigo. Você percebe aqui? É o que o Senhor está fazendo, é a limpeza. Tanto que depois os judeus entendem o tamanho do livramento e eles começam agora a festejar. Lá atrás, na saída do Egito, eles comemoram a Páscoa como livramento lá da morte, né? Agora aqui o que está acontecendo? Essa festa tem o mesmo sentido, só que agora na Pérsia, né? Antiga Babilônia. O mesmo conceito, a festa de Purim, a festa da purificação, é a festa pelo livramento. E o que tinha que fazer nessa festa? O Senhor deixou claro a sua ordenança, a mesma da Páscoa. Vocês vão comemorar, vocês vão jejuar, vocês vão orar, vocês vão se consagrar. Esther senta junto com o Mardoqueu e eles fazem um escrito ou um manuscrito. Eles pegam a lei de Moisés, que o povo já tinha esquecido, e agora eles lembram o povo do que o povo tinha que fazer: glorificar a Deus, buscar a Deus, consagrar a vida, preparar alguns mantimentos e fazer uma ceia familiar. Nós conhecemos como Santa Ceia, juntar os irmãos na mesa, para que haja uma confraternização, para que haja uma comemoração pelo livramento. Santa Ceia não é momento de ceia, comunhão da igreja, não é um momento onde alguém se preocupa em ser consagrado, onde alguém se preocupa em receber um cargo, onde alguém se gaba por ser mais importante ou interessante que alguém, não. Porque na mesa é todo mundo do mesmo tamanho, é grande, porque na mesa a gente fica equalizado, na mesa a gente fica quase todos do mesmo tamanho. A diferença cai por terra. Na mesa não dá para saber quem é grande e quem é pequeno. Na mesa a gente fica meio que equilibrado. Você percebe isso? De pé a diferença é imensa. Se eu colocar em pé aqui o irmão Paulo, se eu colocar em pé aqui a Nicole, a diferença é imensa. Levanta aí, fica normal, Nicole, aí na cadeira. Encosta no posto da cadeira. Encosta aí, irmão Paulo. Qual a diferença? Quase nenhuma. Se tivesse em pé, a gente ia perceber de longe. Você entende isso? É por isso que o Senhor pega e bota a gente na mesa. Eita glória, aleluia. Porque o Senhor olha para nós, aleluia. tem grande, não tem pequeno. Para Ele nós estamos todos a mesma importância, como se Ele passasse a régua e disse: é aí que é o lugar de vocês. Esse é o lugar de vocês, todos do mesmo tamanho. Aleluia. É isso que o Senhor espera de nós, que nós temos compaixão na mesa, e que se eu estou com algo na mesa, que eu possa compartilhar com os que estão lá e eles comigo, e assim a gente está fazendo aqui, a gente senta para aprender, tem um cafezinho ali, um pega, outro pega, um serve um, o outro serve outro. É isso. Você aceita o café, você aceita o pão, você quer uma água, é isso que o Senhor espera de nós, é isso, é o serviço, é eu me preocupar com o outro, não é eu encher a barriga e o outro que se lasca, não, é a gente se cuidar, é isso que o Senhor espera. Aleluia. Com filhos, é isso que o Senhor está fazendo com o povo, não é para se matar, não, é para que haja uma preocupação. Você percebe que Esther e Mardoqueu já estão numa boa? Eles podiam bolhufas, irmão, para o povo. Eles já estavam numa boa, eles já tinham resolvido a situação para a família deles, para a descendência deles. Aqui estava garantido. Aqui não estava garantido o pão de cada dia, estava garantido o pão de todos os dias aqui. Para eles, estava tranquilo. E mesmo assim, eles continuam assumindo riscos, eles continuam assumindo responsabilidade, eles continuam agora preocupados com o povo. Tem gente que, se Deus abençoar, se Deus fizer crescer, se Deus tirar da pobreza para o luxo, para só ser rico e importante, não dá mais um pão para ninguém.
não compartilha nada com ninguém, não abençoa ninguém. Às vezes hoje vai lá no potinho de arroz, divide um pouquinho que tem com o outro, enxerga a necessidade de alguém, mas tem gente que se Deus tirar da miséria e da pobreza, esquece. Então, o que o Senhor espera de fato de nós é isso, é esse cuidado, é essa importância. Mas voltando agora aqui para a festa, o que o Senhor esperava deles e queria que eles fizessem era realmente continuar com esse sentimento de gratidão a Deus pelo livrar. Isso aqui é comemorado até hoje, entre os judeus mesmo. Até hoje eles comemoram aqui essa festa. Nós fomos no teatro assistir uma peça da Radassa. Era mais ou menos esse contexto aqui. Tá? Eles estavam falando exatamente desse momento específico, tá? De quando os judeus estão sendo perseguidos, estão para ser mortos, e aí chega então o livramento. Né? E logo depois então eles continuam, tá? Agradecendo a Deus e louvando a Deus por essa situação. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que essa festa, essa ceia, é a representação da Santa Ceia. Porque assim, a nossa ceia hoje, a gente segue um padrão, né, assembleando, que foi o que foi definido pela igreja para fazer. Por quê? Porque a igreja cresceu muito. A igreja antes, as igrejas eram comunidades pequenas que nem nós aqui, eram igrejas nessa proporção aqui para menos, algumas para mais, né? A igreja de Corinto era uma que tinha crescido um pouco mais, então eles perderam a mão do negócio, certo? Mas geralmente as outras igrejas mais simples e primitivas eram igrejas menores. Aquelas 3.000 pessoas lá que Pedro prega agora e ganha para Jesus, se torna uma comunidade, mas a partir daquela comunidade saem algumas igrejas específicas. Então aquela galera geralmente não pregava tudo junto, ok? Mas beleza. Então eram partes da igreja distribuídas, ok? Então a ceia era mais fácil de fazer a ceia como, de fato, biblicamente. Sabe como teria que ser a ceia? A nossa confraternização no final de ano, cada um chega com um pratinho e a gente bota aqui na mesa. No final do culto a gente faz uma confraternização e a gente compartilha, todo mundo come. Essa é a ceia. Essa era a ceia. Os irmãos comiam. Você vê um texto da ceia, ele entrega isso para a gente. 1 Coríntios 11. A gente lê no início da Santa Ceia, mas lá está escrito assim: semelhantemente também depois de ceiar. Eles não iam começar a ceiar naquele momento. Era depois da ceia, depois da janta, depois da comida. Depois que eles estavam numa mesa, sentados, comendo, festejando, se alegrando, depois estava todo mundo de barriga cheia. Aí ele pegou o pão, partiu, só isso aqui é o meu corpo, partiu o pão. Aí sim, ok? Mas a representação da ceia em si é a comunhão. É os irmãos estarem juntos, compartilhando, né? Cada um trazer algo, uma porção que dê para compartilhar com o próximo, não só para mim, mas eu trouxe uma porção que eu vou compartilhar com vocês, e cada um traz uma porção e a gente compartilha. É isso que o Senhor espera de nós. Eita glória! Tem igreja que há tempo não tem ceia. Há tempo os irmãos não têm confraternização. Tem igreja, irmão, que os irmãos pasmem. Tem lugares que os irmãos nem servem mais a ceia. Cada um vai lá no dia, você tem o seu pouquinho. Tem igreja assim. Tem várias situações, só que vai perdendo a essência, cada vez mais vai se perdendo. Por quê? Os irmãos não estão tendo consciência do que é para fazer, de como é para ser feito, ok? Tem algum problema a gente não fazer uma ceia aqui com comida? Não, mas desde que a gente entenda que isso precisa acontecer. Aleluia. É isso aqui, uma confraternização que nós estamos tendo aqui. Não é porque não tem comida, né, física aqui na mesa, esbanjando para todo lado. Nós não estamos ceando, nós estamos sentados, estamos nos alimentando, estamos confraternizando, estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor, glorificando o nome dele. Você entende isso? Você percebe isso? Que olha o que está acontecendo. É uma confraternização.
Quando a gente se junta como corpo para se cuidar, para se curtir, para se incentivar, para dizer para o irmão, você vai conseguir. Aleluia. Está difícil, mas Deus vai. Aleluia. Fica firme, nós estamos aqui para te ajudar. É isso é uma coisa da igreja. O problema é que as pessoas estão se perdendo, né, no meio da mídia, que alguém faz, a gente tem que fazer também. Porque a outra igreja fez, eu tenho que fazer também. Porque o outro lá conseguiu, eu tenho que conseguir também. Não, irmão, a gente tem que fazer aquilo que a Bíblia ensinou para nós fazer. A gente continua com os ensinamentos de Jesus, a gente continua seguindo a importância daquilo que o Senhor ensinou para nós. Você consegue entender isso? Aleluia. Amém? Então eles levam esse contexto agora adiante. E essa festa, ela é comemorada até os dias de hoje. Aleluia. Lá em Israel, lá no meio dos judeus, né, tradicionais, eles continuam com essa cultura. Quando chega aqui, né, em meados desse mês aqui de julho, né, de julho não, desse mês de júbilo, né, o 13º mês, lá para outubro mais ou menos, eles começam agora a festejar, a ter essa festa aqui, para poder cumprir aquilo que foi ensinado para eles. Você entende isso? Aleluia. Tá certo? Então até hoje, isso é uma comemoração pelo dia do livramento, pela situação daquilo que Deus colocou no meio do seu povo, que seja também para nós motivo de alegria. E nós? Quando é para nós esse dia do livramento? Será que nós temos para comemorar? Talvez para nós aqui não é o mesmo dia. Nós não fomos alcançados no mesmo dia. Para mim foi o dia que o Senhor me alcançou, me arrancou das garras da morte. O dia que o Senhor me trouxe do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. E você também, num dia diferente, num mês diferente, numa situação diferente. Mas nós temos o mesmo motivo para agradecer. Então, para nós não importa a data de quando nós vamos comemorar. O importante é que nós tenhamos essa consciência do livramento, que nós somos arrancados do inferno, nós somos arrancados da vontade do maligno e tragos para dentro da vontade do próprio Deus. Você entende isso? É isso que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos o crescimento como igreja, como corpo, confraternizando dentro da vontade de Deus, nos preocupando, nos importando uns contra os outros, uns com os outros, melhor dizendo. O versículo 30 do capítulo 9 vai dizer que aí sim, depois que eles começam a agradecer pelo livramento, depois que eles começam verdadeiramente a cuidar uns dos outros, agora a notícia ela se espalha, agora a notícia vai, depois que eles são gratos pelo livramento, depois que eles se posicionam para cuidar uns dos outros e para livrar uns aos outros. Capítulo 9, versículo 30. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Só para não cortar o pensamento. Beleza? 30. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Assuero. Todas as províncias de Assuero foram alcançadas. Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade. Mano, pasme, acho que estou falando giro. Mano, pega essa. Olha o que Artaxerxes falou para os judeus. Não é Mardoqueu que está falando aqui. Quem está declarando a bênção? O cara se converteu, irmão. O que ele fala aí? Alguém lê para mim de novo? Eu acho que eu li errado. Lê em outra tradução. Qual? 30. Mandaram cartas a todos os judeus as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras. O que ele está fazendo aqui? Ele está declarando a bênção de Abraão, não. O cara está declarando a bênção de Abraão sobre o povo. Que o Senhor te alcance, que o Senhor volte o rosto para ti, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê abundância e prosperidade. É isso que ele está fazendo, irmão. Ele declara as bênçãos de Deus sobre os judeus, sobre o povo. Não é Mardoqueu que está declarando. Quem está declarando aqui? O rei. Houve uma conversão. O rei se converte. Sabe aquele cara que estava julgando ele, dizendo que era um cara beberrando, que era um cara que estava fazendo a mulher, né, se apresentar de qualquer jeito na frente dos olhos? Olha o cara.
transformação, você consegue ver a mudança, você consegue ver ao longo do tempo como ele vai se enquadrando, porque converter-se não é isso, é mudança, não é só mudar o guarda-roupa, não é mudar o jeito de se vestir, o jeito de falar, não é só isso, não. É posicionamento, é mudança de posicionamento. A pessoa que era rancoroso, que era vingativo, deixa de ser. A pessoa que era briguenta, a pessoa que era, se transforma, muda para melhor, não para pior, para melhor. Há mudanças, há transformações que elas são visíveis. O fruto ele é visível, sim ou não? Aleluia. Ele é visível. Alguém olha o fruto e diz: nossa. Pode ser que a árvore engana, a árvore pode enganar, parece que tem folha bonita, mas o fruto não engana não. Porque o fruto você experimenta. E o fruto às vezes parece que é doce, mas aí você experimenta, não tem açúcar, ele está amargo, então o fruto não engana. Porque você prova, você vê, você sabe, você percebe. Tá certo? Então é isso que o Senhor ensina para nós. É por isso que ele fala que uma fonte não pode jorrar água amarga e água doce, não tem como, não se conversa, não tem como, porque a fonte é a mesma, a água é doce, a água é amarga, certo? Então tem que haver uma transformação em nós, pelo fato de o Senhor começar a viver através da nossa vida. Pode ser a pior criatura que for. Pensa em alguém ruim, não, ela é péssima, ruim, vingativo, pensa na vizinha ruim, porque é ruim mesmo, irmão. Eu não me contentava quando eu não ver sangrar, para mim não estava bom, desse tipo, sério, tanto tem coisa que acontece comigo, eu sou besta, não é possível, eu sou não é possível, Deus não está desmontando, eu cheguei em cabeça. Em coisas que acontecem, eu falo, não é possível. Mas não é, mano, porque não sou dizer, não foi uma transformação de Deus. Só que é o seguinte, hoje quando alguém me machuca, hoje quando alguém me fere, hoje quando alguém me pisa, não sou eu que tenho que me defender mais. Eita glória! Hoje eu tenho que me defender. Aleluia. Hoje eu tenho quem age por mim, eu tenho quem fale por mim, eu tenho que me proteger. Então é por isso que eu não preciso me defender. Mas você entende isso? Há alguém que zela pela minha vida, alguém que cuida de mim, alguém que intercede pela minha vida hoje, e é isso que nós precisamos entender. Aleluia! Se você não abrir mão da sua vida para Cristo trabalhar em você e agir a partir de você, você vai continuar lutando com as suas forças. Eita glória! E meu pai, ele sempre diz uma coisa assim: se você, meu pai é pai, né? Eu já sabia a raça que ele tinha. Cuidado, você é ruim, você sempre vai achar alguém mais ruim do que você. Nabucodonosor achou que ele era ruim, até o dia que ele encontrou Ciro, o persa. Deu ruim. Então não adianta, irmão, por mais que você ache que você consegue, que você pode, enquanto você for nas suas forças, no final você vai quebrar a cara. No final vai dar errado. Agora, quando a gente decide entregar a vida para Deus e deixar Ele agir através da nossa vida, Deus te defende de coisas que você nem descobriu ainda, perigos que você nem sabe, o Senhor está te defendendo. Coisas que nem chegou para você ainda, o Senhor já está te dando livramento. Mardoqueu não tinha como se defender daquele ataque, Mardoqueu não tinha como saber que a hora da sua morte tinha sido antecipada. Porque o dia da morte dos judeus estava declarado, mas o dia da morte dele foi adiantado, ele nem sabia, mas Deus sabia e veio na frente e deu o livramento. Ele não estava nem preparado para se defender, porque o rei perdeu o sono, não dormiu, ficou intrigado com a situação. Mas a Bíblia não fala que Mardoqueu perdeu o sono, ele estava dormindo, porque para ele Deus estava trabalhando e o dia do livramento ia vir, e ele não sabia que o inimigo já estava tramando para tirar a vida dele no outro dia. Então ele dorme. Deixa eu sair. Não se dá. Não. Às vezes você fala, não faz coisa. Nessa história todinha, teve um processo, teve um propósito. Mas no propósito, teve um processo. Então, é isso mesmo, né? O propósito de Deus é o quê? É para que haja uma mudança
uma transformação no povo e a libertação. Né? Quer dizer, a Esther estava no processo, né, no propósito de Deus, naquele lugar que ela mulher estava ali. E Mardoqueu também tinha um propósito de Deus, um propósito ali. Né? E nesse propósito que eles estavam ali, não era só para a vida dele só, era para a nação todinha. A cada um de nós tem um propósito de Deus na nossa vida para você passar pelo processo. Eu não sei, às vezes, a gente não consegue entender, às vezes, na nossa vida sentimental, espiritual, material, financeira, para chegar no objetivo maior que aconteceu. A libertação do povo, né, do povo judeu, dos judeus, aquele povo que estava aí, principalmente a gratidão, que é o principal de tudo de nós como cristãos, muitas vezes esquecemos. Né? Agora, por que a gente não se dá conta, né, de agradecer, de ter gratidão a Deus? E por que às vezes Deus não fala pra gente o que vai fazer? A gente atrapalha. Ixi, você atrapalha o agir de Deus. Se a gente souber o próximo passo de Deus, a gente atrapalha, a gente entrega os pontos. A gente passa por cima. Então é por isso que às vezes o Senhor não revela a nós a plenitude da sua vontade naquilo que Ele tinha que fazer. Por quê? O povo estava naquela situação e não sabia como que ia ser. Como que ia ser o livramento? Como que ia ser a saída? Como que ia ser aquela situação? Como que ia vir a situação para tirar eles dali? Eles não sabiam, irmão, porque a situação só piorava. A situação só piorava. Não tinha nada que dizia para eles assim, ó, está chegando o fim. Daniel começa a orar. Pega isso. Daniel começa a orar e começa a pedir livramento a Deus. E ele se harmonia com aquilo. E ele começa agora a fazer uma campanha, 21 dias de oração e tal. E no último dia o anjo vem para ele e fala: desde o primeiro dia que você orou, Deus já tinha te ouvido e já tinha me enviado. Já tinha a resposta, desde o primeiro dia que você orou. Então você fez uma campanha de 21 dias em sinal de gratidão a Deus. Mas no primeiro dia que você fez, Deus já tinha te ouvido e tinha mandado a resposta. Só que aí beleza, ele tem a resposta de que Deus vai tirar eles do cativeiro. E eles estão sob, né, quem sabe ainda, o porquê. Por que Daniel faz isso? Porque está tudo mostrando que ele vai piorar, irmão. Porque eles são escravos da Babilônia. Agora a Pérsia vem e toma a Babilônia. Como eu preguei no domingo, né? Agora eles são escravos do escravo. Irmão, como que Deus vai libertar nós? Se antes nós tínhamos um portão, agora temos dois. Nós tínhamos acesso à metade da cidade, agora nós vamos recuar e estamos para trás do cativeiro. Nós não temos mais liberdade nem para olhar, pôr a cara na rua. Está tudo mostrando que a situação está ficando pior, e é nesse momento que a gente se desespera. Verdade. Mas era nesse momento que Deus estava trabalhando para fazer o livrar, porque eles foram para o cativeiro e já tinha quem os libertasse. Lembra que eu falei que Deus tinha feito já a carta para Ciro antes dele nascer? Só que o que a gente não sabe aqui no livro de Esther é que Esther nasce dentro do cativeiro. Enquanto o povo está cativo, enquanto o povo está ali, enquanto o povo não sabe como é que vai sair, enquanto o povo está agoniado com toda aquela situação, Deus traz Esther para nascer dentro do cativeiro. Porque ela nasce durante o cativeiro. Nossa, Esther, quando ela casa, ela é uma jovem. Ela tem seus 20 e poucos anos por aí, talvez. Se tiver muito, ok? 20 e alguns anos. Segundo os historiadores, cerca de 22 ou 25 anos aí. É o que ela tem agora. No desenrolar dessa história. 70 anos de cativeiro. Então, ela nasceu, irmão, 35 anos depois que o povo foi levado para o cativeiro. Quando o povo está chorando, o povo está esquecendo de Deus, o povo não está orando mais, o povo está murmurando que Deus não se lembra de nós, porque Deus jogou a gente aqui para apodrecer, porque Deus não está nem aí no meu sofrimento, porque Deus parece que não está enxergando o que eu estou passando. Essa é a lamoreia do povo. Nossa, eita, é forte. E Deus fazendo isso até crescer dentro do cativeiro e ninguém sabe o que vai acontecer. Aí diante dessa situação, o Senhor vem agora, e aquela que estava no poder, que vinha para desestruturar o rei e o povo, para trazer vergonha, para trazer planos de morte, o Senhor vem agora e arranca no poder. Meu Deus,
E enxergam todo mundo no carro, menos Esther. Isso que eu ia falar. Ela é uma de que ninguém está enxergando, que ninguém está vendo, que ninguém está olhando para ela. Aleluia. Só tem um que está olhando para Esther. Quem é? Mardoqueu, o pai dela. Mas ninguém. O primo pai. Só ele está olhando para ela. Aí depois que Esther agora é colocada dentro do palácio, entre as jovens que estão lá, que foram juntadas para aquele propósito, a Bíblia diz que todo mundo só tinha olho para ela. É forte demais, meu Deus. Aleluia. Como que ninguém via antes, ninguém sabia quem era, que ninguém percebia. Agora parece que é clara a resposta, parece que é clara a evidência. Quem será a próxima esposa do rei? É lógico que vai acabar sendo essa moça. Que ninguém sabe nem quem é, que ninguém sabe nem de que povo que ela veio, de que cidade que ela veio, Irmão, ela foi criada lá. Como que ninguém sabia de onde que ela veio? É muito louco, pastor. Ela estava escondida em Deus. Ela estava escondida, só que passava despercebida no meio do povo e ninguém via. Por quê, irmão? Alguém tinha dito, nossa, essa menina aí foi criada, que essa menina aqui é filha do Mardoqueu. Ah, mas ninguém sabe. Nossa, é muito Ninguém sabe. é muito forte. Você entende isso? Porque enquanto o povo está murmurando, enquanto o povo está reclamando, enquanto o povo está tentando entender o que vai acontecer, Deus está trabalhando. Para de murmurar. Eita, Para de reclamar. Aleluia! Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o mover de Deus. Aleluia. Você não sabe a ação de Deus. Você não sabe Glória. o checkmate de Deus. Você não sabe. Para de reclamar, fecha a boca. Você não sabe o que falar. Fica quieto. Aleluia! Aquietai-vos e saber. Glória a Deus. Aleluia. No final você vai me glorificar. No final você vai me agradecer. Agora você fica de boca aberta e suave para dar glória a Deus. Ai, glória. Você entende? Porque agora as coisas começam a acontecer. O propósito de Deus agora começa a ser revelado. Aquilo que estava escondido agora começa a ser colocado às claras. E a vontade de Deus agora começa a aparecer. E ninguém agora enxerga outra opção a não ser a opção de Deus. Porque o Senhor ele pode dar a última palavra, mas é a palavra que importa, é a palavra que vale. É a dele. Certo? Pastor, mas aí me chama a atenção. Com quem eu e você está andando? Com Deus. Entendeu, pastor? Sim. Porque quem está o pai dela, o homem de Deus, e ele e ela ouvia ele, quer dizer que estava na mesma fiação de Deus. Porque tanto que ele libera uma palavra para Esther, você está acomodado, eu tenho um propósito para você. E ela acorda, opa, tem que orar, tem que buscar, tem que fazer algo diferente. Porque entendeu? É aonde ela pegou, chamou as outras para estar orando, e ali é isso que Deus espera de nós como servos do Senhor. Sim. Saber nos posicionar, né? E onde nós estamos entrando, saindo, e andando e falando, né? Isso é dever de todos nós. Um posicionamento, não só no meio da sociedade, mas aonde nós temos andado, porque nós temos andado faz toda a diferença. Não pode falar assim. Capítulo 10, Mardoqueu é honrado pelo rei. Passando esses acontecimentos, o rei Assuero, ele já tinha, lembra que ele já tinha um cargo aqui? Né? Ele já tinha assumido uma posição. Capítulo 10. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero, o Xerxes, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras, todos os seus atos de majestade, força e poder, bem como relato completo da grandeza que honrou e exaltou Mardoqueu, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Então não ficou relatado só nos nossos escritos aqui, bíblicos e sagrados, das nossas crônicas. Não ficou relatado só aqui. Nos livros históricos persas, lá, para eles, também ficou registrada essa história aqui. Para que assim como o rei foi alcançado, assim como o rei ele se converteu, para que eles também pudessem saber de como Deus cuidou do seu povo, de como Deus foi bondoso, de como Deus honrou, né, o jovem Mardoqueu. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império. Depois do rei era Mardoqueu, assim como aconteceu com José, né? Era a segunda posição abaixo do rei, era dele. O judeu, antes do filho do rei, tinha
filho do próprio rei. O rei aqui tinha filho já. O rei tem uma linhagem, uma descendência com Vasti aqui. Antes de Esther, o rei já tem seus príncipes. Mas a honra aqui não vem para nenhum deles, porque o próprio Deus estabeleceu que Mardoqueu seria o segundo da Pérsia. Mas é um lugar de ímpio, é uma empresa que ninguém é crente, é um lugar que não. Pois é, se você não for para lá levar a mudança e a transformação, como que eles vão mudar? Se não for ninguém lá pregar, se não for ninguém lá ensinar, como é que eles vão se converter? Porque nós temos que saber o que a gente anda, a gente tem que saber o que a gente fala, mas a gente tem que obedecer a direção de Deus. Aleluia! E se Deus mandar para a Pérsia pregar lá? Eu não sei onde é a sua Pérsia. Às vezes a sua Pérsia é um lugar que você não quer ir. Por isso que eles foram levados como escravos, que era um lugar que eles não queriam estar, era um lugar que eles não queriam ir. Então eles foram sequestrados para lá, foram levados para lá. Você vai ouvir a direção de Deus ou você vai querer que Deus crie caminhos para te levar? Ô Jonas, você vai seguir a direção que Deus está te dando ou você vai querer uma balinha para te dar carona? Você vai querer um Nabucodonosor para te levar à força? Não é melhor ouvir a direção de Deus? Não é melhor receber a direção de Deus? Não é melhor falar, eu estou indo, entendi, estou indo lá, vou fazer, vou seguir, vou obedecer, vou levar a palavra, vou seguir os seus princípios, vou ensinar os seus preceitos. Depois eu vou. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império, logo depois do rei Assuero. Xerxes era um homem notável, ilustre e de grande influência entre todos os judeus e amado pela multidão de seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem do seu povo, prometendo a justiça e o bem-estar entre todos do seu tempo. Olha aí, conversando. Deus trabalhou tanto na vida dele que agora os judeus começam a amá-lo e a respeitá-lo também. Ele é amado tanto pelos persas, do seu povo, como pelos judeus. Porque o que Deus faz é perfeito. Talvez você está em dúvida da conversão de alguém, talvez você está em dúvida se Deus vai trabalhar na vida de alguém. Deus é aquele que pode lapidar, Deus é aquele que pode arrancar um coração de pedra com um coração de carne. Deus é aquele que pode transformar, Deus é aquele que pode fazer, Deus é aquele que pode mudar, se assim ele encontrar espaço para trabalhar. Aleluia. Se deixar, Deus ele vai fazer. Se não deixar, pastor, Deus vai moer, Deus vai quebrar, Deus vai amassar, Deus vai dobrar no meio, Deus vai fazer de novo. E se não quiser, aí ele joga fora. Mas primeiro ele tenta reformar. Ele quer, faz de novo, desmonta e desmantela e faz de novo. Agora, se realmente não quiser, aí ele descarta e joga fora, porque Deus vai te guardar da vida. Aleluia! Ele guarda tudo. Os cabos ele junta, ele monta, ele faz de novo. Mas quebrou de novo, não quer conserto, Deus não guarda tudo, não. Ele joga fora. Certo? Então que verdadeiramente nós possamos aceitar a transformação de Deus sobre a nossa vida. Bem, igreja? Amém! Glória a Deus. Então é aqui que se encerra aí o livro de Esther, né, no seu escrito e aquilo que veio para trazer aí sobre nós. Uma rápida dissertação aqui, né, no livro de Esther, o conteúdo do seu livro. O povo judeu, o perigo, capítulo 1, 2, 3. Finalzinho do 4, né? O triunfo dos judeus, né? A vitória de Mardoqueu e a humilhação de Amã, capítulo 5, 6, 7. A vitória de Israel sobre os seus inimigos, né? Sobre aqueles que o perseguiam, capítulo 8, 9 e 10. Os seus temas aí: a festa de Assuero, a exaltação, a festa de Mardoqueu, a perseguição dos judeus, a festa de Esther, a proteção de Deus, a festa de Purim e a comemoração, né, pela vitória de todo o povo e a província da Pérsia no nome de Jesus. Bem? Aleluia! É isso que Deus tem para nós. Próxima aula eu vou trazer um tema fora do livro da Bíblia, a gente segue assim. Estou pensando que farei eu, se eu coloco, a gente
estuda o Apocalipse, você põe um tema paralelo aí, vamos ver ainda se a gente começa, volta a estudar aí a volta de Jesus e o arrebatamento. Só que aí é tema, então vamos ficar uns 4, 5 meses aí estudando só isso. Né? A volta de Jesus. Tá bom? Amém? Então vamos orar aí. E rufem os tambores. Eita, Deus vai dar a direção aí para nós até a próxima. Amém? Curva a sua cabeça. Já que eu já faço essa oração, Jesus. Senhor, Deus,